Olá, amigos! Está no ar o 17º episódio do Zuca e Tuga, sempre ao meu lado, o João Almeida Moreira, correspondente da Bola no Brasil, português, sempre com a gente aqui. Tudo bem, meu amigo? Estamos com muitos assuntos na Europa, no Brasil e no mundo. Oi, Caco, é isso aí. Tem Brasileirão na reta final, tem as seleções jogando. Agora vou fazer uma pausa até março, mas já dá para tirar algumas conclusões e muitos outros assuntos. Pois é, vamos começar pelo Brasileirão, que está quente. Até eu coloquei aqui, esquenta o Brasileirão. Palmeiras e Botafogo na briga. Alguém mais, na sua opinião? Porque temos aí o Botafogo ainda de olho no título inédito da Libertadores, já deu um pega-pega com o Atlético Mineiro no próprio Brasileirão, isso comprometeu com um empate, deixando o Palmeiras muito próximo, porque eles têm um confronto direto onde o Palmeiras pode ultrapassar o Botafogo. Mas tem alguém mais ainda nessa briga, na sua opinião, João? Olha, eu acho que se você olhar para a classificação, tem sempre que incluir o Fortaleza, né? O Fortaleza merece, fez por merecer que a gente o refira, mas sinceramente eu acho que o campeão vai ser um desses dois, Botafogo e Palmeiras. E se há uma semana eu não tinha dúvidas que seria o Botafogo, agora é evidente que já fico com dúvidas. Um amigo me perguntou se eu ainda mantenho essa opinião de que é o Botafogo. É evidente que agora as coisas mudaram um pouco. Primeiro, o Palmeiras só depende dele, né? Está a 2 pontos, joga em casa com o Botafogo, se vencer fica em primeiro lugar na classificação. Depois, há o fator Libertadores, que pode complicar a vida do Botafogo, porque no meio dessa corrida incrível do Botafogo tem o jogo mais importante talvez da história do clube, né? Lá no meio. Complica, né? Atrapalha, né? É uma coisa ótima, maravilhosa, está no final da Libertadores, mas atrapalha em relação ao Brasileirão. E depois há o fantasma 2023, sempre pairando, né? É exatamente contra o mesmo rival, contra o fantasma, que é o Palmeiras. Então, e aquela história de coisas que só acontecem com o Botafogo e tal, esse lado meio sobrenatural, invisível, entra em campo também nesse finalzinho. Não sei se entra no Luiz Henrique, que chegou agora, não sei se entra no Igor Jesus, que chegou agora, se entra no Arthur Jorge, que chegou agora, mas paira ali no Nilton Santos na torcida, né? Essas coisas às vezes contam mesmo, né? Esse realismo fantástico, muito comum na literatura aqui da América do Sul, às vezes entra em campo mesmo. O sobrenatural da Almeida, falava o Nelson Rodrigues, aquele cara que de vez em quando, aquela bola que bate no altinho do gramado e muda tudo, joga contra o Botafogo. Isso, a Libertadores e o fato do jogo decisivo, um jogo que aparentemente será decisivo, ser no Allianz Parque e não no Nilton Santos, deixam o Palmeiras assim num caminho muito melhor, pelo menos, do que tinha uma semana. Mas o Botafogo ainda tem 2 pontos de avanço e isso é que conta, né? São os pontos. Eu acredito que o que difere do ano passado é essa questão do Botafogo poder ser campeão da América, e isso, de certa forma, apaga a perda do título brasileiro. Não vai ser tanta decepção assim, porque será uma festa espetacular. O Botafogo estará no Super Mundial de clubes. Tudo que o John Textor quer, falando que vai investir ainda mais, a cada ano ele vai subir de patamar, e a gente nota, eu sempre cito isso, né? Hoje tem o Igor Jesus, que até nem era considerado um grande jogador, mas ele joga mais que o Tiquinho Soares. Tem o Luiz Henrique, que joga mais que os jogadores que estavam no Botafogo. Então a gente tinha Eduardo, outros jogadores que nem são protagonistas mais, e hoje tem outros jogadores. E se ele for nesse patamar, então ele vai ter jogadores melhores que o Luiz Henrique, melhores que o Igor Jesus, e com tantos outros, Savarino e tantos outros jogadores que estão dando um patamar muito forte para o Botafogo. Eu vejo o Botafogo também encarando, além do Palmeiras, ele tem um confronto com a equipe que é a melhor equipe do momento no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Ele enfrenta o Internacional do Beira-Rio no último jogo do Inter no Beira-Rio, que pode valer para o Internacional, matematicamente, agora já garantido na Libertadores, mas em pré-Libertadores. Mas esse jogo pode garantir o Internacional diretamente numa vaga de Libertadores, ou mesmo assim sendo uma despedida com seu torcedor para o ano que vem, colocando um time muito forte diante do Botafogo, coisa que o Palmeiras não vai ter tanto. Teria o Cruzeiro, dependendo se não ganhar a Sul-Americana, enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, é um jogo difícil, mas se ele passa pelo Botafogo nesse confronto direto, eu vejo que hoje está quase mais próximo, já dá para dizer assim que o Palmeiras tem ótimas chances de virar este jogo, e como antes a gente falava que era tudo
muito para o Botafogo, até pelo que ele representava. Enfim, o campeonato aperta no final, mas eu não descarto o próprio Fortaleza. E é uma pena que o Internacional e o Flamengo não tenham conseguido. O Campeonato Brasileiro tem essa característica. Se tivessem acumulados mais pontos ao longo do campeonato, com o Felipe Luiz e com o Roger Machado, essas duas equipes terminam o Campeonato Brasileiro muito fortes. Inclusive, tem um confronto das duas também no Rio de Janeiro. E eles empataram em Porto Alegre no melhor jogo do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, muito disputado, muito interessante. E agora tem um jogo da volta. E não dá para descartar o Fortaleza. Esse aqui é aquele que ninguém está olhando e daqui a pouco Palmeiras e Botafogo, por exemplo, empatam, o Fortaleza tem a sua chance de chegar lá. Agora tem uma outra corrida que é interessante, que é para a Copa do Mundo. A gente já começa a ter um radar olhando a Copa do Mundo, é só em 26, mas a gente já tem aquilo que é chamado tira-teima, né, João? De olhar um pouco para a Europa e principalmente para a Europa e América do Sul. E eu coloco aqui no radar, no mapa, o sorteio da Liga das Nações para a gente ter uma noção quais são as melhores equipes da Europa nesse momento em termos de competição, de competitividade. São essas aqui, Portugal está incluído. Deixa eu só compartilhar a tela, ver se aparece aqui exatamente esse pessoal aqui, que o sorteio foi feito hoje. Quero até que você fale mais em respeito de Portugal também, que está ali embaixo com a Dinamarca, né? Eu acho que o sorteio foi o melhor possível para Portugal. A Dinamarca é uma boa seleção, mas das que estão em prova, das que podiam calhar, que era a Dinamarca, a Itália ou a Holanda, acaba por ser a que foram ficaram em segundo nos grupos, né? Portugal ficou em primeiro, portanto iria jogar com o segundo, não iria jogar com a Croácia, porque era do mesmo grupo, portanto sobrava Dinamarca, Itália e a Holanda. Acho que a Dinamarca é, por nome, né? Às vezes uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Seria o rival mais fácil para Portugal nessa altura, porque a Holanda, embora costume ser um pouco freguês de Portugal, nas grandes competições Portugal costuma ganhar, é sempre a Holanda, tem sempre vários jogadores mais craques, e a Itália, não estando num grande momento, é sempre a Itália, né? Uma camisa poderosíssima, acho que tirando o Brasil, a Alemanha deve ser a camisa mais forte, e aí já não é nada freguês de Portugal, aí é Portugal que é mais freguês da Itália. Então, com a Dinamarca, acho que Portugal tem realmente uma chance. Depois jogaria na semifinal com o vencedor de Itália e Alemanha, que é obviamente imprevisível, duas seleções tetracampeãs mundiais, mas a Alemanha eu acho que está bem mais forte nesse momento que a Itália, embora a Itália tenha sempre uma capacidade de surpreender, às vezes do nada vai e ganha, outras vezes parece boa e acaba por dar vexame quase, né? A Itália é um pouco bipolar nessas competições. Mas eu diria que a Alemanha é favorita. Espanha é favoritíssima com a Holanda, apesar da Holanda ser a Holanda. Holanda não, Países Baixos. Lá na Europa hoje todo mundo fala Países Baixos, porque houve uma determinação, inclusive, da União Europeia para chamar Países Baixos, porque a Holanda é apenas uma região dos Países Baixos. Portanto, a Espanha é a favorita para mim com Países Baixos, porque ganhou a última Eurocopa e tem sido uma seleção com ótimos resultados. E a França, claro, favorita com a Croácia, porque tem uma constelação de estrelas a França, né? Se o Deschamps tiver habilidade para conseguir construir uma equipe dali, é a favorita. Ligando com a Copa do Mundo, acho que estas seleções, ou algumas delas, serão obviamente favoritas à Copa do Mundo. Falta aqui a Inglaterra, que na última Liga das Nações foi rebaixada para a Liga B, né? Surpreendentemente, e portanto não faz parte desta Liga A. É a única seleção que eu acho que pode, obviamente, ser considerada dentro do lote de favoritos da Copa do Mundo, que não está aqui. As outras sendo França, Espanha e a Alemanha, né? Que depois de duas Copas do Mundo muito ruins, pode estar aí de volta, fazendo lembrar 2014. E, claro, a Argentina, atual campeã do mundo e com uma equipe mais ou menos bem estabelecida, não sei se com Messi, se sem Messi, e o Brasil, que apesar de estar atrasado na preparação, na construção de um time, eu acho que já se vê algumas melhoras, ainda tímidas, ainda abaixo daquilo que a torcida quer, mas acho que o Brasil, quando chegar 2026, vai estar entre os favoritos. Não o favorito, mas vai estar entre os favoritos, porque o pentacampeonato mundial e a quantidade incrível de jogadores de qualidade que o Brasil tem, o coloca nesse patamar. Eu vejo assim, eu pego essa tabela, não tirei por isso. Aí está a elite do futebol mundial e a gente coloca a Argentina.
Mas para mim tem 3 seleções aí que são as maiores candidatas ao título do lado europeu. A Espanha, principalmente, hoje, que mais joga. A França ainda pela sequência e pelos jogadores que tem também, tem sido muito protagonista em tudo que disputa. E a Alemanha com uma geração mais nova agora, de novo voltando a ser uma seleção muito forte. Eu vejo Portugal atrás, dá para dizer nesse nível da Croácia, até porque tiveram enfrentamentos, a gente viu isso, né? Mas não ainda em Copa do Mundo. Tem essa questão dos jogadores protagonistas, Yamal, e a gente tem pelo lado da França Mbappé, que não está num bom momento, mas é um jogador que pode fazer a diferença. E aí a gente vai colocar da América do Sul sempre Brasil e Argentina, mas a Argentina é muito mais protagonista por ser atual campeã do mundo, líder do ranking, enfim, mas esse ranking vai mudar agora no início do ano que vem, e certamente o Brasil vai cair, porque o Brasil está aqui, eu estava vendo o ranking mundial e o Brasil está fora de contexto, que o Brasil em 5º lugar, eu não vejo o Brasil, por exemplo, hoje jogando mais futebol que a Alemanha, por exemplo, é a Argentina, França, Espanha, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Portugal, Holanda, Itália, Colômbia e Alemanha. A Colômbia caiu bastante também nas últimas rodadas, mas na América do Sul só vejo a Argentina e se o Brasil melhorar. E principalmente se o Neymar conseguir se recuperar, um jogador que acredito que poderá amadurecer os jogadores que estão ao redor dele, alguns deles, como o próprio Estevão e outros, crescendo. A seleção brasileira tem muitas condições de fazer o que a Argentina fez. Começou mal, perdendo a Copa, o primeiro jogo, a Arábia Saudita, e depois não parou mais de vencer, e no mata-mata é sempre ruim, né? Encarar uma Argentina ou um Brasil não é legal. O Brasil, até sem ser favorito, até pior, às vezes. A seleção da Alemanha, por exemplo, pega o Brasil, imagina que o Brasil está mais fraco e o Brasil tem possibilidades até 2026 eliminar a equipe da Alemanha. Mas eu vejo o Brasil muito mal, jogos do Uruguai, até coloquei aqui, o Brasil decepciona sem Neymar, mas eu não estou super valorizando o Neymar, mas é impressionante. O Brasil está tão mal que a gente acaba valorizando o Neymar, né? Agora eu tenho uma pergunta, por que o Kenda não jogou por Portugal para bater o recorde? Explica esse recorde aí, João. Então, ninguém entendeu, né? O Roberto Martínez, selecionador português, ou treinador, como se diz aqui, nós lá dizemos selecionador por cada seleção, ele convocou o Kenda, 17 anos, todo mundo na expectativa de que ele poderia bater um recorde antigo do Paulo Futre. Paulo Futre, falaremos ainda mais adiante nesse programa, foi, para os mais novos, um craque do futebol português, craque mesmo, anos 80, 90, que por acaso pegou uma geração portuguesa bem abaixo da atual e de outras, e por isso Portugal não foi protagonista, nem chegou a nenhuma Eurocopa durante o tempo dele, e só uma Copa do Mundo em que ele jogou pouquinho, porque ainda tinha só 20 anos. Bom, o Kenda, se jogasse, bateria o recorde de jogador mais jovem a atuar pela seleção portuguesa, com 17 anos. Recorde esse que pertence, portanto, ao Paulo Futre, como eu estava falando. E, no entanto, no jogo com a Croácia, que já não valia praticamente nada, Portugal já era primeiro classificado, acontecesse o que acontecesse, e a Croácia, inclusive, também já era segunda, acontecesse o que acontecesse, com 1-1 no resultado, com uma substituição para fazer, e o Martínez não usou essa substituição. Ou seja, o Kenda viajou para a Croácia para acabar por não bater o recorde e voltar de novo. Isso criou uma certa perplexidade de alguns comentadores em Portugal. Muitos acham que o Roberto Martínez tem algo contra o Sporting, mas isso aí é típico de futebol português, acho que em todo lado também, né? Todos os treinadores têm sempre, todos os selecionadores lá em Portugal têm sempre algo contra o Benfica, ou contra o Porto, ou contra o Sporting. Há sempre essa coisa, esses fantasmas que vêm. E realmente contra o Sporting ele não convocou o Pote e o Trincão na última Eurocopa, o que gerou alguma controvérsia, porque o Sporting tinha acabado de ser campeão nacional. Isso aí dava a ideia de que ele tinha algo contra o clube, e agora não colocou o Kenda, convocou, mas não colocou, bastava só colocar um minuto, né? Ele respondeu depois que não houve caso nenhum, simplesmente o jogo não estava para isso, não estava para entrar o Kenda, mas com 1 minuto para acabar não podia colocar o menino e ele bateu recordes do fute, enfim. Mas são opções do Martínez que às vezes eu não os compreendo, não digo que ele seja mau treinador, não digo que ele não tenha conhecimento, mas não é um treinador que me agrade, assim, que me caia nas graças. E por isso gerou uma polémica que poderia ser perfeitamente evitável com um pouquinho de sensibilidade, né? Exato, e até
Eu não sei a escalação no momento do jogo, mas seria legal ele jogando ao lado do Cristiano Ronaldo. Teria fotos com a camisa da seleção, isso entraria para a história. Eu lembro de alguns episódios que acontece, o próprio Ronaldo não entra em jogo, entra Viola, entra Kaká, o Neymar não vai a uma Copa do Mundo muito cedo, o Dunga não convoca, não vai o Ganso também. Tem umas coisas parecidas, às vezes, que a gente não entende, e parece que uma coisa que o jovem precisa amadurecer, mas imagina o amadurecimento que ele teria com esta oportunidade, e que comprometimento teria, qual seria o problema. Agora, em relação à camisa, eu não entendo, aí mesmo que eu não entendo, porque o Sporting é um gigante de Portugal. Aqui no Brasil, eu como gaúcho, a gente tem esse tipo de reclamação. Um jogador que joga, vamos usar uma expressão, não sei se vai para o nosso língua que nos desune, um jogador meia boca, meia sola, mais ou menos, e que está um pouquinho melhor no Flamengo, no Corinthians, no Rio, em São Paulo, vai para a seleção. Agora, um jogador do Grêmio, do Internacional, do próprio Atlético Mineiro, Cruzeiro, que estão fora do Rio, eixo São Paulo, nossa, tem que ser o Maradona para ser convocado para a seleção, sabe? Tem que ser o Pelé. Não. Agora, ele troca de clube, ele entra no... Ele veste uma camisa, é impressionante. Eu lembro um zagueiro do Criciúma, Alexandre Lopes, sai do Criciúma, jogava muito no Criciúma. Ele nem havia estreado, se eu não me engano é isso, posso estar errado, mas se teve, foi uma partida, ele foi anunciado pelo Corinthians, em seguida convocado para a seleção brasileira. Pode ser que ele já estava no radar para ser convocado, mas no momento que ele é contratado pelo Corinthians, ele já vira um jogador de seleção. No Criciúma, ninguém lembrava. Imagina, no Criciúma ainda, um mercado menor ainda do que o próprio Rio Grande do Sul. Falar nisso, como é que estão os europeus, jogadores, os técnicos estão muito bem. Os portugueses, principalmente no Brasil, né? O próprio Abel Ferreira, a gente sempre fala muito, mas em relação a jogadores, né? O Memphis Depay tá jogando demais, o holandês pelo Corinthians. Ele muda, até gravei um vídeo sobre isso, ele muda de patamar o Corinthians com esse jogador. O mesmo que faz um sul-americano, mas um jogador aí que eu digo, João, não é só o fato de ser europeu, é o fato de ter o patamar de europeu. Que é o Luiz Soares voltando para o Brasil, para a América do Sul, jogando no Grêmio. É um jogador desse patamar. Mesmo mais velho, ele chega aqui num nível muito superior aos demais. Mesmo que fisicamente ele tinha até problemas do joelho. A mesma coisa o Depay. Chegou meio para entrar em forma. Nem sei se está no auge físico dele ainda, mas ele está arrebentando. Como temos aí também o Bright White, ou que a gente fala mais aportuguesado, mas é Braithwaite, né? Se fala meio a pronúncia assim, que é esse dinamarquês que pelo Grêmio está jogando demais também, marcando muitos gols. Então eu vejo que já há um tempero europeu no futebol brasileiro, como antigamente a gente teve aí alguns jogadores a citar, a gente lembrava antes aqui o Seedorf e o próprio Petkovic, né, João? Isso, eu acho que a marca dos jogadores, não dos treinadores, mas dos jogadores europeus, ainda é muito, no futebol brasileiro, ainda é muito pequena, né? Tivemos esse caso do Petkovic, foi talvez o jogador sérvio que mais impacto teve no futebol brasileiro, né? Jogou em 3 grandes do Rio de Janeiro, ídolo do Flamengo, acho que também do Vasco, mas pode ser considerado ídolo, jogou no Fluminense, jogou no Vitória, que foi pronto começou, vinha do Real Madrid, embora no Real Madrid não fosse obviamente protagonista, era um jogador só de elenco. Eu acho que talvez tenha sido o que teve mais impacto. O Seedorf teve um impacto, mas mais pelo nome, porque o Seedorf era logicamente um dos grandes jogadores da década de 90 e da primeira década de 2000 desse século no futebol europeu, portanto teve mais impacto o nome, mas obviamente não teve tanto impacto a carreira como o Petkovic. E com outros que passaram por aí, mas nesse momento temos 3 jogadores que são internacionais, né, jogadores de seleção, de boas seleções europeias. Um deles é o Depay, que é o jogador que jogou a última Eurocopa pela Holanda, né, pelos Países Baixos, repito. Portanto, um grande jogador, sem dúvida. O Braithwaite, jogador da Dinamarca, é uma seleção do mesmo nível, mas é uma seleção boa.
e o Payet, que foi internacional francês, agora já não é, mas jogou a Eurocopa 2016, etc. O Payet tem rendido menos, no geral, bem menos do que o Braithwaite e o Depay. Mas já se vê realmente uma marca de jogadores de bom nível europeus, né? Há essa distinção, vamos fazer essa distinção de jogadores europeus e jogadores sul-americanos que vêm da Europa. Porque o Luizito Soares, na minha opinião, está a um nível acima de qualquer um desses, inclusive do Depay, né? Acho que o Luizito Soares está, inclusive, acima do Seedorf no futebol mundial. E esse é sul-americano, né? Aí, portanto, de europeus, acho que já se nota uma pequena marca. Há um português no Criciúma, Tobias Figueiredo, claro que não tem marca quase nenhuma, mas eu quero referir, num programa como o Zucatuga a gente tem que referir. E há um outro português que está no Ceará, que é o Rafael Ramos, que foi contratado pelo Corinthians, na altura era pedido pelo Vítor Pereira, e entretanto foi parar no Ceará. E haverá muitos outros, com certeza, que eu nem estou a incluir aqui. Mas acho que o Depay realmente está elevando um pouco o nível do Corinthians, um pouco, não bastante. O Yuri Alberto, que joga ao lado dele, está jogando mais do que jogava, estava muito criticado, agora virou uma dupla fantástica. Eu acho que eles até estão bem fora de campo, pelo que vi em algumas matérias. E o Braithwaite, não sendo um jogador tão importante como o Depay, é um jogador muito de equipe, é um jogador bom, com qualidade, muito rápido, fisicamente muito forte. E então, obviamente, que está também já a dar o seu contributo ao Grêmio. Não no nível Luizito Soares, isso é quase impossível, mas um bom contributo. E ele tem um gol agora no último jogo do Grêmio contra o Juventude. O Grêmio jogou muito mal, mas uma tabela com outro jogador que brasileiro, inclusive, naturalizado espanhol, o Diego Costa, que com muita habilidade colocou o Braithwaite numa situação de gol logo no início do jogo. Depois o Grêmio não jogou mais nada, mas os dois não têm culpa disso. Mas foi a primeira vez que o Renato colocou um esquema com essa dupla, que talvez voltando o Soteldo, ele tem esse ataque com esses três jogadores aí, né? Um ataque todo estrangeiro do Grêmio, que pode tentar salvar o Grêmio, que está muito mal no Campeonato Brasileiro, não está jogando nada o Grêmio. Interessante você falar o Diego Costa, porque realmente é um caso à parte, né? É um espanhol que está aqui, mas é um espanhol brasileiro. E nesse caso também poderia referir o Liedson e o Deco, que foram portugueses e jogaram aqui, mas enfim, obviamente a gente está se a referir não a brasileiros naturalizados, e sim a europeus natos. E acaba tendo aquele tempero que eu digo de ter pisado em gramados, em grandes clubes de gramados europeus, e isso faz a diferença, apesar do Braithwaite não ter ido tão bem assim no Barcelona, mas veio do Espanhol, fazia uma boa campanha em segunda divisão, enfim, foi um dos destaques, artilheiro da segunda divisão pelo Espanhol. Mas falar nisso, grandes jogadores na Europa, tem um que só se fala nele, só se fala nisso, não se fala em outra coisa. É uma máquina de marcar gols. O Gyökeres brilha no Sporting, é hat-trick, faz pôquer pela Suécia, é tudo isso mesmo que se fala nos jornais europeus. E uma possibilidade, será que o Sporting segura esse cara ou não vai dar mais? Eu acho que vai ser difícil segurar no final do ano, é praticamente impossível, né? Eu até pensei, a maior parte dos sportinguistas acharam que ele saísse antes do Rubén Amorim, né? Agora, em janeiro, parece que o Sporting vai fazer de tudo para segurar, a não ser que alguém pague a cláusula, mas a cláusula é muito elevada, 100 milhões de euros, ou se ele quiser sair já. Mas, segundo as notícias que vêm, é que ele não quer sair no meio da temporada, quer continuar, mas a gente sabe que às vezes a gente não controla o mercado. Mas você, Caco, você deve ter sido os primeiros brasileiros a entender a dimensão desse jogador, porque você faz comentários do futebol português, fez o ano passado muitos, inclusive logo desde o início, né? E você viu que era realmente um jogador invulgar, né? É verdade, porque eu vi ele vindo ainda do futebol da Inglaterra, comecei a olhar o currículo, e aí a gente tinha uma expectativa. Esse é um jogador que não deu certo, não sei se vai encaixar no esporte. À medida que o tempo foi passando, ele foi atropelando todo mundo, tinha o Paulinho no esporte, daqui a pouco ele não para de marcar gols, e ele demonstrou uma capacidade, não apenas, a gente olha o porte físico dele e imagina, pelo tamanho e força física, que ele seja um jogador só de área, mas não, ele não chega a ser veloz, claro, mas ele tem uma arrancada muito forte, ele joga pelas pontas, ele consegue ser 7, eu sempre uso os números que é melhor, né? Ele consegue ser 7, 9 e 11. As três posições do ataque ao mesmo tempo ele consegue, porque ele cria situações de gol também, ele é assistente, ele bate bem pênalti, está cobrando falta também. Nossa, ele está numa fase, cabeceia, apesar da altura, não é
Ele não é aquele jogador que só vive do cabeceio pela altura, não, mas ele sabe cabecear também, e não só o cabeceio do cara alto, a la Jardel, ele tem também o passe de cabeça, jogada colocada, é impressionante, a qualidade, ele está vivendo um grande momento, é sem dúvida alguma um dos grandes jogadores do futebol europeu, e que chegou a ofuscar num confronto direto o Haaland. Ele foi melhor que o Haaland no confronto da Liga dos Campeões da Europa e ali já despertou uma atenção. E agora com a seleção da Suécia, então, não tem como não falar de um jogador tão importante assim. Falar nisso, vou rodar a vinheta e você revela, João, quem é o nosso cromo ou figurinha da edição de hoje. Antes eu vou tirar aqui o Gyökeres, que a gente falou bastante, e rodar a nossa vinheta. Quem é o personagem da nossa 17ª edição? Como acontece muitas vezes, é alguém que a gente fala ao longo do programa antes, né? Nesse caso, falamos do Paulo Futre, Paulo Jorge dos Santos Futre. Qualquer pessoa da minha geração sabia dizer o nome dele de cor, porque ele era disparado o melhor jogador português nos anos 80 e 90. Nós falamos dele porque o Giovanni Kenda, se tivesse entrado, bateria o recorde de jogador mais jovem a jogar pela seleção de Portugal. Ambos têm 17 anos, mas o Futre, se o Kenda jogasse agora, bateria o recorde do Futre, que é 17 anos e um pouco menos. Sendo assim, o Futre continua como o jogador mais jovem a jogar pela seleção. O Futre foi um jogador que não teve muita sorte com a geração que pegou em Portugal, porque era praticamente Futre mais 10 naquele tempo, eram jogadores bons e tal, não quero ser injusto para com eles, mas ele era realmente muito acima da média, era um jogador de classe mundial no meio de um time médio, e por isso nunca foi a grandes eventos internacionais como mundiais ou Eurocopas. Ele até teve no Mundial de 86, mas na altura com 20 anos, foi usado de forma muito conservadora, só nos últimos minutos, e acabou por não brilhar, por nem dar nas vistas. E depois, no futebol de clubes, o Futre, também conhecido como The Portuguese Maradona, como se diz aí nesse vídeo que estamos a correr, no futebol de clubes ele também acabou por ir para... Ele jogou nos 3 grandes de Portugal, começou no Sporting, brilhou no Porto, foi campeão europeu pelo Porto, em 1987, e depois jogou no Benfica mais tarde, mas depois do Porto foi para o Atlético de Madrid, onde virou um ídolo total do Atlético de Madrid, ao ponto de o presidente da época, Jesus Gil, não o deixar sair para lugar nenhum. E então ia sempre renovando o contratos cada vez mais bilionários, e ele acabava ficando, porque também ganhou amor pelo clube, etc. Mas esse Atlético de Madrid não era o Atlético de Madrid atual, que dá muito trabalho ao Real Madrid e ao Barcelona, e chega a finais europeias. É um Atlético de Madrid um pouco mais abaixo, onde também ele era praticamente ele mais 10. Então ele meio que acabou a carreira toda estando muito sozinho em todos os times onde estava. Não estava sozinho naquele Porto que foi campeão europeu, como eu falei, em 87, onde tinha grandes jogadores, como o Madger, o Angelino, que era um cracaço, ou o Fernando Gomes, que era um atacante de muita qualidade, entre muitos outros jogadores, Juari, também jogava lá no ataque, Juari que brilhou aqui no Santos, e em outros, mas é um jogador que merece ser mais conhecido, né? No YouTube há muitas gravações com gols deles, gols nem tanto, né? Mas os dribles, as arrancadas, era um jogador absolutamente espetacular nos arranques, espetacular nos dribles, no metro quadrado era capaz de driblar 3 ou 4 jogadores, e que acabou por, também depois as lesões na parte final, contribuírem para não ter uma carreira tão grande como merecia. Achei sensacional o apelido também, o Maradona português, canhoto, fazendo belos gols. Nossa, sensacional. João, tô tomando um café aqui, não deu tempo de tomar o meu café da manhã ainda, tô só no cafezinho. Para quem está nos acompanhando cedo, espero que você tenha feito aquele desjejum, né, ou café da manhã, que é sensacional, sempre a gente poder se alimentar bem, começando o dia para uma gravação como essa, né, João? Sim, para quem nos possa estar a escutar de Portugal, o que ele acabou de falar, café da manhã, desjejum, etc., é o nosso pequeno almoço. E o pequeno almoço e o café da manhã entra hoje na Liga que nos desune, por intermédio do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, na última coletiva após o jogo com o Bahia, falou que o Gustavo Gomes, que tinha jogado na véspera pelo Paraguai, viajou no avião da Leila, né, o avião do Palmeiras, da Leila Pereira, presidente. Ela foi pegar ele na Bolívia, acho que até pegou o Rios também, que estava a jogar na Colômbia, pegou os dois e trouxe eles
para tentar jogar com o Bahia. O Rios não podia, porque estava suspenso, foi só para voltar o mais cedo possível, mas o Gomes não estava suspenso, poderia jogar, tanto menos de 24 horas depois, fazer 2 jogos. E a verdade é que o Abel quando chega lá no hotel, vê o Gomes vestido ainda Paraguai. E ele contou isso na conferência de imprensa, que também, como a gente, é também uma língua que nos une, né? Que é, na entrevista coletiva, ele contou que viu, de repente, o Gomes vestido da Paraguai no pequeno almoço. E eu acredito que alguns jornalistas que estavam de frente, o pequeno almoço, o que será isso? Deve ser algum almoço menorzinho, uma refeição menorzinha que os times de futebol fazem no dia do jogo. Não, pequeno almoço é... Um lanche, né? Exato. É traduzido, é exatamente o equivalente a café da manhã aqui no Brasil. E eu estava vendo a linguagem, né? Faz muito sentido, né? O pequeno almoço, né? A gente, quando vai dormir, a gente fica em jejum, né? Não come. E aí tem isso que os argentinos, né? Com a pronúncia argentina, espanhola também, o desayuno, que é tirar o jejum de manhã. Então é o café da manhã, isso. Vamos tirar o jejum, sair do jejum e comer algo pela manhã. Nos Estados Unidos é o breakfast, que também é essa quebra do jejum da madrugada. Em italiano, colazione, e aí na Alemanha eu tenho que ler aqui porque é Frühstück, que é também um termo originário dessa forma, né? Eu sei que nos Estados Unidos é que o café é mais reforçado e a gente pega muito... Eu não sei como é que é em Portugal, mas a cultura norte-europeia tem mais essa cultura de ter do pequeno almoço, né, do breakfast, ser mais reforçada do que nós do sul da Europa e, por consequência, o pessoal da América do Sul, uma vez que foi colonizado por povos do sul da Europa, Portugal e Espanha. Eles comem mais pesado no café da manhã, né? Ovos e bacon, inclusive, que é uma coisa que eu acho que é um pouquinho agressiva naquele horário, e porque essa refeição acaba por ser mais importante que o almoço. Mas é bom bacon de manhã com ovo, né? É bom também, mas às vezes há coisas boas que não fazem muito bem à saúde. Mas porque acaba por ser essa refeição para a cultura britânica e até para outras culturas mais importante do que o próprio almoço, pois o almoço é muito corrido ali durante o trabalho, e depois voltam a comer bem no jantar. Enquanto que nós, ibéricos, e acho que por consequência um pouco os sul-americanos, o café da manhã é razoável, uns mais fortes, outros menos. A gente nem toma nada, né? Eu, por acaso, tomo sempre. Mas depois o almoço é um pouco mais forte, principalmente rouba o trabalho e vai almoçar num restaurante e tal, almoça bem, e depois volta a trabalhar. Mas há essa diferença cultural. E em relação a nós, portugueses e brasileiros, eu acho que a diferença não é tanto do conteúdo da refeição, mas mais mesmo do nome, né? Café da manhã e pequeno almoço. São nomes que se compreendem, né? É o pequeno almoço e também se compreende perfeitamente o café da manhã, porque realmente em Portugal também todo mundo toma um café na manhã, logo a seguir ao pequeno almoço. É verdade. Aqui no Brasil tem essa cultura europeia também, a colônia alemã e italiana no Rio Grande do Sul, essa coisa do laborar, do trabalhar na roça, no campo de manhã, se leva quase como um piquenique. Não sei se essa palavra também não é alguma coisa. Se leva aquilo com um cesto, e inclusive os italianos comem às vezes polenta frita mesmo, com polenta frita, salame, é bem pesado. Mas eles trabalham um pouco, eles tomam uma água ali, trabalham um pouco e aí fazem esse café da manhã logo depois do primeiro trabalho, que é muitas vezes semear, colher alguma coisa, e aí sim fazem esse grande café da manhã, descansam um pouco e depois seguem trabalhando, e aí não tem um almoço. O almoço é lá 3 da tarde, depois de terminar todo o trabalho, e isso começa às 5 da manhã, né, quando o sol está recém-nascendo, e aí que tem essa origem de um café mais rural, digamos assim, numa área mais agrícola, pecuária, e esses pequenos agricultores têm isso. Já na cidade grande é uma coisa mais americana, né? São Paulo é muito comum isso, outros lugares, que é um café preto, rápido, com leite, come-se alguma coisa, até dá uma reforçada, mas no almoço também muitas vezes não dá tempo, né? Por isso os americanos chamam de lunch,
que é diferente da janta, que para eles é muito mais reforçada, como o próprio café é muito reforçado, eles praticamente não almoçam, eles não têm tempo para almoçar, ainda mais cidades como Nova York, enfim. A gente vê muito nos filmes americanos, o pessoal eles comendo em banco de jardim, né? Comendo só umas coisas que trouxeram de casa em banco de jardim, vê-se muito isso, tipo só comendo ali, depois volta tudo para o trabalho. Em Portugal e nos países latino-europeus, não, o almoço é muito sagrado, o pessoal sai dos empregos, vai todo mundo almoçar, é um momento de descontração e depois volta cada um para os seus empregos. A gente vai encerrar então, achei muito interessante, com uma imagem, João, para a gente se despedir já do pessoal, da visita do Porto à comunidade angolana, achei muito bonito, o Porto com as crianças. Então, assim que a gente se despedir aqui, o pessoal vai ficar com essa imagem, que achei uma imagem muito legal de irmandade do povo português com Angola, e achei bacana a receptividade que teve as crianças com a camisa do Porto, cantando, o André Vilas Boas muito feliz, muito sorridente, achei muito legal, não sei se você chegasse a acompanhar, João, para mim a imagem da semana em termos de futebol português, nem é dentro de campo, essa imagem aí achei muito legal a visita do Porto e a receptividade que teve ao povo angolano, e se alguém está nos assistindo de Angola, um forte abraço ao povo querido angolano, que fala a nossa língua também. Eu tive em 2002 com o Benfica em Angola, e numa digressão de final de temporada, e é uma loucura a paixão dos angolanos pelos times portugueses, Benfica, Porto, pelo esporte, eles acompanham as rodadas com uma atenção, às vezes maior até dos próprios portugueses. Então fica a imagem aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se daqui houve nome Portugal? É uma honra e um orgulho para nós crianças de Calomoloca receber o nosso presidente do Futebol Clube Porto, André Vilas Boas. Só um Porto de todos.